Paulo foi lá, pregou, o povo converteu, abriu igreja. E aí, à medida que você tinha tantos crentes, como o pastor falou aqui, que eram convertidos do judaísmo para o cristianismo, e tinha os crentes que eram convertidos direto do gentios para o cristianismo. E alguns desses crentes do judaísmo, eles reconheciam Jesus como Salvador. Quanto a isso, eles não tinham o menor problema. Só que eles não deixavam os rudimentos da lei. Eu aceito Jesus como Salvador, eu reconheço que Ele é o Filho de Deus, que Ele morreu na cruz, que Ele ressuscitou. Mas isso não me livra de cumprir a lei. Aí Paulo ficou pistola com isso. Falou, não foi isso que eu ensinei para vocês. Não foi isso que a gente aprendeu. Não foi isso que eu preguei. Então não quer dizer que você aceita Jesus como Salvador, que você ainda fica amarrado na lei. Então ele se viu necessário escrever uma carta esclarecendo essas coisas. E nós vamos estar na lição de número 8, agora que pega só o capítulo 3, e diz assim, ó, as Escrituras ensinam o Evangelho da fé. E aqui Paulo vai entrar de sola em cima deles. Por quê? O que eles usavam como rudimentos para poder manter a lei? Os ritos do Velho Testamento. Aí o que Paulo vai fazer? É o Velho Testamento? É a lei que você quer pegar? Então eu vou usar o Velho Testamento para provar para você que ele já foi cumprido em Jesus, você não precisa cumprir mais. Paulo vai usar textos do Antigo Testamento para defender o Novo. Ele vai começar a usar aquilo que os judaizantes, que eram essa classe de pessoas que até aceitavam a Jesus, mas ainda queriam viver os rudimentos da lei. E pior, o gentil, quando ele era convertido, eles ainda atrapalhavam. Você pode até se converter a Cristo, mas primeiro você tem que se converter ao judaísmo. Então você pegava o gentil, obrigava ele a se converter ao judaísmo e do judaísmo ao cristianismo. Aí Paulo já começou, não funciona desse jeito. Viu? E tanto os apóstolos quanto o próprio Paulo, eles trabalhavam essa divergência. Só que como o pastor mesmo falou, os apóstolos estavam focados em fazer a pregação para os judeus. Estava ali em Jerusalém e a seus atributos. E Paulo foi chamado pelo próprio Senhor para poder levar o evangelho fora da região da Judéia. E agora ele vai usar o próprio Antigo Testamento para poder provar que ele foi cumprido na pessoa de Jesus. E nós vamos para a lição de número 1. Esse número 1 diz assim: o evangelho da fé foi recebido pelos Gálatas. Paulo vai chegar para esse povo e falar o seguinte, olha só. Primeiro ele entra dando esporro em todo mundo. Ele faz uma severa repreensão. Por isso que eu pedi àqueles que não tinham livro, se lesse a carta de Gálatas e entender um pouquinho o que tinha falado. Nas lições anteriores, nós vimos que alguns argumentos de Paulo derivam da sua experiência pessoal. Ele começa falando do que ele viveu, principalmente da experiência que ele teve com o próprio Jesus. Porque Paulo, gente, ele era muito criticado. Por quê? Pedro andou, comeu com Jesus, viveu com Jesus, orou com Jesus, participou, Tiago, João. Mas Paulo não. Paulo não viveu, não teve esse contato com a pessoa de Jesus encarnado. Ele só foi ter essa experiência, lembra, a caminho de Damasco, quando o próprio Senhor Jesus pega ele pelo laço, derruba do cavalo, deixa ele cego, ele vai para casa, fica lá, e aí o próprio Senhor chega para Ananias e fala, olha, você vai lá e vai orar por tal de Paulo. Aí Ananias, vou conjecturar aqui, né, recebendo aquela revelação do Senhor, como é que é, Senhor? Eu vou orar por quem? Paulo. Senhor, você sabe quem é esse Paulo? Acho que o Senhor sabe, né? Você sabe, esse homem mata cristão com gosto de gás. Só que eu chegar lá, ele vai acabar comigo. Ele é perseguidor, matador. Você quer que eu vou lá orar por ele? Olha só. Você já falou tudo que você queria falar de Paulo, né? Agora eu vou falar para você o que ele é para mim. Vai lá que ele é um vaso escolhido. Vai lá, bota a mão na cabeça dele. Aí ele vai lá, bota a mão na cabeça e a partir dali então começa o chamado de Paulo. Então Paulo chega e primeiro ele conta toda a sua experiência pessoal e defende que ele é apóstolo chamado por Cristo, independente de ter vivido com Cristo no período do seu ministério terreno. Agora ele vai começar a utilizar também da palavra para defender aquilo que o Senhor, até mesmo Paulo Coríntios, quando ele vai falar da ceia, ele faz essa referência. O que eu aprendi do Senhor, eu também vos ensinei. Então eu não estou falando nada de mim mesmo. Eu falo daquilo que eu aprendi, já que eu tive a revelação direta do próprio Senhor Jesus.
Então ele critica e chama os camaradas de insensatos. Ele chega assim e fala, olha só, como é que você se deixa enganar? Porque aquela igreja na região de Galácia foi constituída por Paulo, foi criada por Paulo, foi ministrada por Paulo. Paulo ensinou o verdadeiro evangelho. Isso aqui conversa daqui, conversa dali, começou a deixar os rudimentos da lei voltar. Ele volta lá e já começa no verso 1 do capítulo 3 de Gálatas, vocês são os insensatos. Vocês estão deixando serem enganados. Vocês começaram a vida cristã no espírito. Agora estão querendo ajeitar ela pelo esforço, pelas obras, pela carne, pela lei. Não foi isso que eu ensinei para vocês. Não foi isso que o Senhor passou para nós. Nós vimos aqui no decorrer das outras lições que Paulo é muito enfático. A salvação é pela graça mediante a fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus. Então Paulo começa o capítulo 3 descendo a borracha, como diz o Sérgio aí, vocês gostam de usar essa frase, né? Nos camaradas que estavam caminhando de forma errada, chamando eles de insensatos e perguntando por que eles deixaram de ser enganados. E aí trazendo um pouquinho para hoje, será que a gente que é ministrado, que entende como é que funciona o evangelho da fé, poderemos ser enganados? Poderemos ser ludibriados por a doutrina que está na Bíblia? O próprio Jesus vai responder isso em Mateus 24, se eu não me engano. Que nos últimos dias surgiriam falsos profetas que enganariam muito, inclusive aos escolhidos. Inclusive aos escolhidos. Por isso, hoje que a gente está fazendo aqui, nesses poucos minutos, como o pastor Cléber falou, que alicerçando ainda mais a fé no conhecimento, é para que esses dos escolhidos que podem ser enganados, não seja nem eu nem você. A gente viu aí, por exemplo, uma conjectura rápida aí, não vou tomar muito tempo, fica tranquilo, tá? Por exemplo, desse episódio que passou aí sobre a profecia desse pastor falando do anjo da morte, que ia passar por aí, matar todo mundo, né? Passou pelo Brasil inteiro, acho que todo mundo aqui ouviu falar sobre isso. O pastor falou ontem na terça-feira no culto de ensino. Se você pega o rudimento da lei, você vai, nossa, cara tem uma certa vantagem. Agora, se você conhece a palavra profunda, você vai ver uma série de erros teológicos do começo ao fim. Onde ele pede para ungir porta e janela, a unção não é para proteger casa. Onde ele fala da passagem do cavaleiro amarelo. Se você, não vamos estudar, alguns aqui já passaram pelo livro de Apocalipse, vocês ainda vão passar. O cavaleiro amarelo é o quarto cavaleiro da sequência, então ele não pode ultrapassar os outros três. Então se esse camarada vai sair, teoricamente os outros três já deveriam estar, entendeu? Ele já deveria ter aberto o primeiro selo, o segundo selo, o terceiro selo. O amarelo, que na verdade nem amarelo não é, no original é verde, ele é o quarto cavaleiro. E ele vai atropelando uma coisa a outra. E muita gente foi enganada com isso. Então Paulo chama a atenção dos Gálatas, por quê? Porque eles receberam o ensino genuíno da palavra de Deus. E agora vocês estão sendo enganados por quê? Aí no segundo tópico, no primeiro ele fala que Paulo critica os Gálatas justamente por isso, porque ninguém que veio ensinar a doutrina errada, mas eles estavam deixando de ser enganados por falsas doutrinas. E hoje tem que ter a mesma vigilância. Aí ele fala, a concessão do Espírito foi pela pregação da fé. E lá no versículo 4, 3 ou 4, se não me engano, ele fala, tudo que você fez, tudo que você sofreu, tudo que você se esforçou foi em vão? Vocês vieram aqui, montaram igreja, foram perseguidos. Agora que está tudo caminhando, foi tudo em vão? Agora vocês vão voltar a obedecer os rudimentos da lei. Vai querer fazer o quê? Vou parafrasear aqui. Pegar aqui no altar e matar um cordeiro agora. Só faltava isso. Eles queriam dentro da igreja. Então tudo que vocês passaram, toda a sua experiência, não significou nada. Aí no versículo 5 ele já vai mostrar a diferença entre o evangelho da fé e o esforço do homem. É diferente. E ele ainda acrescenta, aquele pois que vos concede o Espírito e que opera milagre entre vós, porventura fez por obras da lei ou pela pregação da fé? Então são perguntas que os Gálatas acabaram não tendo como responder. Então nesse início do capítulo 3 aí, do 1 ao 5, se eu não me engano, ele vai repreendê-los, vai dizer que tudo que eles receberam não vieram da lei, mas do Espírito, que eles começaram bem, iniciaram tudo certinho, só que agora estavam regredindo. Qualquer semelhança com a realidade atual não é mera coincidência. Você vê como a palavra ela vai, quantas denominações, igrejas, ministérios começam certo e depois eles vão regredindo.
Tanto é que quando Jesus manda João escrever uma das cartas às 7 igrejas da Ásia, né, e a primeira em si, ele fala, olha, vocês têm que voltar ao primeiro amor, você tem que voltar às boas obras, porque era uma igreja que tinha começado muito bem, mas ia se esfriando, ia se decompondo, ia diminuindo, e isso não é diferente de hoje. Era um problema específico da região de Galácia? Era. Será que a gente encontra isso hoje em umas denominações afora aí? Não vou ficar citando nome nem nada? Com certeza é um problema prático. Então o que a gente tira do primeiro texto aqui? Que eles começaram certo, eles receberam o ensino certo, eles receberam a doutrina certa. Paulo pregou na região de Galácia, que era uma região da Ásia Menor, província de Roma, mas eles começaram a se deturpar, caindo naquela ideia de que, não, tudo bem, eu aceito que Jesus é o Salvador, mas e a lei? Eu tenho que continuar obedecendo a lei mesmo aceitando Jesus como Salvador. Ainda falaram, Paulo, você está facilitando demais as coisas. É só aceitar Jesus como Salvador, então está pronto? É isso que eu estou falando. Então eu não tenho que cumprir a lei? Não. Ah, Paulo, está muito fácil. Então vai seguir o evangelho, quero ver se é fácil assim. Tá? E não funciona desse jeito. Bem? Então esse é o texto 1, vai falar dessa situação. Aí, no texto 2, Paulo vai entrar numa situação assim, ele foi, claro, inspirado pelo Espírito Santo, cirúrgico. Por quê? Todos defendiam a lei. E quem é para os judeus a figura magnânima da lei? Tá? Moisés. Entendeu? Porque a lei de Moisés diz isso. Porque a lei de Moisés diz aquilo. Porque a lei isso. Porque a lei... Então eles praticamente, né, personificaram Moisés através da lei. Os judeus, então, tudo isso. Aí Paulo fala assim, tudo bem, vocês estão apelando para Moisés, que foi o grande legislador, e da lei. Então, enquanto você, judeus, buscam a lei de Moisés, eu vou fazer o seguinte, então eu vou antes, eu vou em Abraão na promessa. Eu vou até Abraão na promessa, e o que vocês me dizem? Se a lei tem essa importância toda, como é que Abraão conseguiu ser justificado se não tinha lei para justificar ele? Quebrou as pernas deles. Vocês se amarram na lei, eu me amarro na promessa. Porque você conhece a lei, conhece o texto, aonde o Senhor chamou Abraão. O Senhor fez uma promessa para ele. O Senhor disse, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela. Eu estou conjecturando um pouco, está escrito tudo isso. Imagina o Paulo falando com ele. E falou, em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Então vocês estão amarrados na lei. Beleza, eu me amarro na promessa. Eu vou até Abraão. E a promessa é antes da lei. A promessa foi primeiro. A lei veio depois. Acabou com eles. E aí você me diz como Abraão então não foi justificado, porque a justificação veio só pela lei. Eu tenho que seguir os rios da lei e Abraão em toda a sua sequência até chegar a Moisés e ser criada a lei. Eles não tinham mais o que falar. Então, de igual modo, quem aceita o evangelho da salvação por meio da fé em Cristo também passa a ingressar a família de Abraão. Porque eles batem no peito e falam, eu sou filho de Abraão. Não, porque nós somos filhos de Abraão. Vocês não, vocês são gentios. Mas nós somos filhos de Abraão. Escolhidos por Deus. Tá, e Abraão foi justificado como? Se não tinha lei na época deles. E aí? Aí você acabou com o argumento deles. E eles começam então a voltar a entender que a salvação vem pela graça e não pela lei, não pelo cumprimento da lei. Porque por mais que você cumprisse toda a lei, não deixasse um único item de fora, a palavra diz que nada do que você fez valeu. E ninguém foi cumpridor de 100% da lei. Só Jesus conseguiu fazer isso. Então você vai ver lá em Gênesis capítulo 12, verso 1 em diante, a chamada de Abraão e tudo que foi acontecendo, onde no final o próprio Senhor deu uma promessa para a casa de Abraão, que se estendeu para fora da casa dele. Era tão grande a promessa que no final ele falou, Abraão, onde você botar a planta dos seus pés eu te dou por herança. Começa gritando, aumentando, Abraão, onde você olhar, agora já vai ser seu. E tudo foi tão grande que a promessa é atemporal e ela nos alcança até o dia de hoje. Quando ele fala, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Não falou que são os judeus, não falou que foram só os gentios, nem só os hebreus, nem só os filhos de Jacó, ou seja lá, de qualquer hereditariedade, ou só a linhagem de Davi, mas todos. Aí a gente não tinha mais argumento para reclamar não. Aí eles começaram a entender que através de Jesus
os gentios também começaram a fazer parte dessa promessa abraâmica. Porque lá no trás falou, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então o evangelho da salvação, por meio da fé em Cristo, fez você ingressar na família de Abraão. Fez você ser co-herdeiro dessa mesma promessa. E aquilo que ele estava falando para a região de Gálatas é o que serve para nós. Então nós não somos diferentes, temos sim chamados diferentes, os judeus têm a sua história, nós temos a nossa, mas todos nós alcançamos a salvação através de um único caminho. Para a salvação tem um só, para o inferno tem um monte. A salvação, Jesus fala, eu sou o caminho. Agora para o inferno tem um monte, você pode escolher para onde você quer ir, uns mais curtos, outros mais longos, né, Zé? Você está rindo, né? Entendeu, mãe? Mas para pegar o caminho torto tem um monte. Agora para o caminho certo é um só. Então esse evangelho que ele fala no texto 2, o evangelho da fé desde Abraão. Por que Abraão foi considerado o pai da fé? Só para a gente fechar esse texto 2. E isso nem imputado com justiça, ninguém tira dele mais. Ninguém que vier pós Abraão, ou até mesmo no dia de hoje, pode ganhar esse título mais. Por quê? Ele creu numa época, primeiro que ele vivia numa região totalmente politeísta. Ele não tinha noção do Deus de Israel, do Deus Todo-Poderoso. E ele creu sem subsídio. Cadê meu bicho aqui dentro? Não deixei ele daqui dentro. Sem subsídio teológico nenhum. Ele simplesmente creu, isso é fé. Ele ouviu a palavra de Deus, Abraão, sai da tua terra e da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Ele veio perguntar, tá, mas que terra é essa? E eu vou para onde? Não, meu filho, ele juntou as coisas dele, ó. Primeiro você obedece, depois você ganha direção. Primeiro você ouve a palavra de Deus, depois ele te mostra para onde você quer ir. Então quando Abraão recebeu a ordem de Deus, para a orientação só veio depois, e a gente quando entrar no Pentateuco, nós vamos ver como tudo isso aí se deu. Você vai ver que Deus só deu a direção exata para Abraão depois que ele se ausentou de Ló. Porque a ordem foi a seguinte, sai da tua terra e da tua parentela. Ninguém mandou você carregar Ló atrás de você. E ele ficou rodando para cá, para lá, não vou entrar muito em detalhe para não pegar o caminho do Pentateuco. Só quando eles se apartaram, aí Deus, ó, Abraão é por aqui. Porque Deus tinha dado uma ordem. Mas mesmo assim, ninguém tira de Abraão o título de pai da fé. Porque ele creu aonde não tinha ainda subsídio teológico nenhum para crer. Hoje eu costumo dizer que é mais difícil ser ateu do que crente. De tanta promessa e manifestação divina de que Deus é Deus. Até o ateu pode até não aceitar Deus, mas no fundo ele acredita que tem alguma coisa lá. No fundo ele acredita. Pode até não aceitar que Deus é tudo isso que nós pregamos, mas que tem uma força que rege tudo acima dele, ele tem. Na faculdade de teologia, um professor me contava a história do seguinte: tinha um professor que era muito perseguidor, né, dos cristãos. Ele gostava de chacoalhar, de zoar os cristãos. Tá? Numa faculdade tradicional, na faculdade de teologia não. Aí ele chegou em determinada aula e para zoar um rapazinho que era cristão, ele começou: esse Deus é todo poderoso mesmo, você crê? Esse Deus é isso aí, meu Deus. Então eu vou fazer um desafio para você, já que você confia tanto nesse Deus. Eu vou pegar um ovo, estava com um ovo cru. Se Deus é Deus, se você crer, eu vou soltar esse ovo, ele vai cair no chão e não vai quebrar. Se quebrar, esse Deus que você serve não é Deus. Você crê que Deus pode fazer isso? Eu falei, creio. Então eu posso soltar o ovo? Calma aí, professor, você pode. Mas você me permite fazer uma oração antes? O professor olhou para a cadeira, então tudo bem. Ora. Aí o rapazinho orou: Senhor, te dou graça, te agradeço, eu creio que o Senhor pode fazer isso, e ele terminou a oração. Mas pode saber que o Senhor é Deus mesmo, e que do Senhor não se zomba. Quando esse ovo bater no chão e não quebrar, mata esse professor que não creu na tua palavra. Professor, solta o ovo. Professor, solta o ovo. Cadê que ele soltou? Vamos, professor, solta o ovo. Quer saber de uma coisa? Vamos seguir a aula e não esquecer esse negócio pra lá? Mas não vai soltar o ovo, não? Não, deixa esse negócio pra lá. Que devolver, não. Solta o ovo agora, professor. Não, é brincadeira. Vamos deixar esse negócio lá e vamos seguir nossa aula aqui. Porque crer pode não servir, é diferente, mas que crer, no fundo crer.
Cadê que ele soltava o ovo? Tá? Aqui é uma ilustração, não sei se a história aconteceu de fato, mas eu não duvido. Não duvido, sei que o professor não soltou o ovo. Tá bom? Texto de número 3, a relação entre o Evangelho e a lei. O que o Evangelho a gente está falando? O Evangelho é a anunciação de boas novas. Ele traz a história e o caminho da redenção, tirando de nós a maldição que a lei nos pregou. Porque uma das várias rudimentos da lei, uma delas, o salário do pecado é a morte. Aí vem o Evangelho. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Onde há pecado, a terra tem que ter derramamento de sangue. Aí vem Jesus e derrama o sangue por mim e por você. Lembra do início, quando a gente estava falando de Romanos? Que como Deus resolveu justamente o perigo do equilíbrio da balança. Porque o que acontecia? Deus é muito bonito e a gente canta que Deus é fiel a mim, mesmo sendo fiel, isso é lindo e eu creio. Mas antes de Deus ser fiel a mim, Deus é fiel à sua palavra. A fidelidade de Deus está naquilo que Ele falou. E se você estiver dentro daquilo que Ele falou, Ele é fiel a você. Tá? Deus é fiel à tua palavra. E a lei estava lá condenando o pecado. E Ele, como juiz fiel à sua palavra, Ele tinha que fazer com que diz a sua palavra. Então você tem um Deus justo. Mas do outro lado você tem um Deus amoroso. E Ele não poderia deixar a balança da justiça pesar mais que a balança do amor. Ele tinha que cumprir a palavra dele, mas também mostrar que ele é um Deus amoroso. Então como é que ele resolveu esse mistério? Como é que ele conseguiu manter o equilíbrio da balança? Mantendo a condenação que foi tirada, mas pegando a condenação, que era minha e sua, e transferindo para Jesus. É como aquele juiz, deu exemplo, que tem que dar uma sentença, entra como réu o seu próprio filho. E aí? Você é um juiz, você tem o poder da caneta. Como pai, você não quer que seu filho seja sentenciado à morte. Mas como juiz responsável por ser justo, você sabe que ele errou e ele tem que ser condenado. O que o juiz faz? Assina a condenação, desce da cadeira dele e fala, mas eu pago. Não estou eximindo meu filho de que ele errou, mas eu vou pagar no lugar. Por isso Deus manteve equilíbrio, tanto a balança da justiça quanto do amor. Lembrando que Deus não é mais amoroso do que justo, nem mais justo do que amoroso. Os atributos de Deus são iguais. Deus é tanto justo como é amoroso. Ele é tanto poderoso como é misericordioso. Ele não tem um atributo maior do que o outro. Então a relação entre o Evangelho e a lei é que a lei te condenava, mas o Evangelho te salva. Havia um equilíbrio entre eles. A lei te traz maldição, o Evangelho te traz graça. Cristo, a palavra vai dizer que Cristo se fez maldito por causa de mim e por você. Existe uma passagem onde vai dizer que maldito é aquele que era pregado no madeiro. Estava lá na lei. Vai ver aqui, ó. No Cristo e a lei. E Cristo foi justamente pregado na cruz para que nós pudéssemos ter essa... Leia aí alguém para mim, se eu não me engano, Deuteronômio 21, versos 22 e 23, só para você entender o que eu estou falando. Deuteronômio 21, 22 e 23. Quando também em alguém houver pecado digno do juízo de morte, e haja de morrer, e o pendurares no madeiro, o seu cadáver não permanecerá no madeiro, mas certamente o enterrarás no mesmo dia, porquanto o pendurado é maldito de Deus. Assim não contaminarás a tua terra, que o Senhor teu Deus te dá em herança. Olha o que a lei está mandando fazer com um camarada que peca e é morto de cruz. Rapaz, o cara era tão maldito, Marquinhos, que ele podia morrer com os pés na terra, não. Ele tinha que ser pendurado na cruz e morrer lá, porque não era digno de morrer com os pés na terra que Deus fez. Você morre primeiro, depois você desce morto na terra. A lei cumpria isso. E esse que era morto por morte de cruz era maldito. O cara não tinha o direito de morrer nem com os pés na terra. Tinha que ser pendurado, morto, depois descido morto para poder ser sepultado. E esses camaradas eram os malditos. O que Jesus fez? Exatamente o que o rudimento da lei condenava eu e você. Igual o Marquinhos estava falando sobre justificação aqui. O que era o problema da justificação?
É aquela história de você errar e ter uma desculpa para isso, né? Ou seja, eu vacilei com você, mas eu tenho meus motivos, tá bom? Naquele dia eu não estava bem, naquele dia eu acordei com dor de cabeça, aí eu fui mal, falei mal com você, estou me justificando. Então o que é justificação? É você errar e apresentar os seus pretextos porque errou. O problema é que nós, como pecadores, erramos. Só que nada do que eu e você possa falar para Deus justifica o que nós erramos. Então precisava que alguém fosse lá se justificar por nós. Cumprindo isso, que Deuteronômio, por exemplo, 21, 22, 23, que é uma das partes que Jesus cumpriu nele, pudesse trazer então a justificativa. Por mim? Não, por Jesus. Então quem se justificou por nós foi Jesus. Ele cumpriu em si o que Deuteronômio 21, 22, 23 está falando. Que um camarada, uma pessoa que era considerada maldita, que tinha um pecado digno de morte, era tão pecador, mas tão pecador que não podia morrer nem com os pés no chão. Tinha que ser pendurado na cruz, morrer primeiro para depois descer. E tinha que ser no mesmo dia. Aí você lembra que Jesus foi descido no mesmo dia e sepultado para que o seu corpo não jazesse na cruz durante aquele período todo. A lei, ela é transitória. A promessa ela é permanente. Por isso que Paulo, como eu disse, foi cirúrgico. É claro que é a revelação do Espírito Santo. Enquanto os judeus batiam na tecla, lei, 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 ele falou, então eu vou para a promessa. Vocês ficam aí batendo na tecla de Moisés. Eu apelo para Abraão. Eu vou lá onde Deus prometeu tudo desde o início. Do início de quando ele começou a descortinar, vamos dizer assim, o plano da salvação. Ele começou a mostrar, e através de Abraão ali, ele cria toda a nação de Israel, da onde viria Jesus, para poder fazer justamente o que o Deuteronômio 21, 22 a 23 estava dizendo. Então, bem, meu filho? Tá dando para acompanhar aí? Então tá bom. Texto. Deixa eu ver como é que tá o tempo aqui. 10 minutos. Quantos textos tem? 4 e 5? Não tem 6 aqui não. Então tá bom. Dá para fazer até 9, 10 vai, tá, Sérgio? Dá mais um tempinho aí. Porque são 10, dando 10 minutos para cada texto, 4 e 5 a gente finaliza. A sorte, tá? Falando mais para os meninos que estão chegando agora, você não, você já é macaco velho já. Tem conteúdos aqui, matérias que elas são bem tranquilas, tá? E não causam tantas polêmicas. Falar, por exemplo, de justificação pela fé e de tudo que Paulo escreveu em Romanos e em Gálatas não traz muito distúrbio, não. O problema é quando você pega textos um pouco mais polêmicos, você vai para Daniel, você vai para Apocalipse, quando você começa a falar um pouquinho mais e adentrar a doutrina da salvação, costuma dar uns arranha. Aí a pessoa começa, aí que entra a questão da teologia para poder esclarecer. E uma coisa a gente tem que fazer quando a gente entra nesse detalhe. Eu vou te mostrar as duas vertentes. Mas, alicerçado pela palavra, nós cremos assim. Vou dar um exemplo muito claro, mas não vou entrar no mérito da questão. Por exemplo, o arrebatamento antes ou no final da grande tribulação. Quando a gente for falar um pouquinho de Apocalipse, eu falo para você por que muitos creem antes e por que muitos creem depois. Mas alicerça a fé cristã, principalmente na maioria das assembleias e das igrejas pentecostais, que nós cremos no arrebatamento antes, não depois. Mas tem que dar as duas vertentes. Porque tem gente, inclusive, pelo menos tinha dentro da nossa própria igreja, eu tenho pastores amigos que creem no depois. Tá? E não vamos sair no tapa por causa disso. Antes ou depois, eu quero ver você no céu. Agora eu creio que eu vou chegar primeiro, então. Se você quer chegar depois, o problema é seu. É só um exemplo, tá? Então são textos mais tranquilos, que a gente consegue levar uma hora e pouquinho. Agora tem textos que a gente precisa de um tempo maior para trabalhar, porque traz algumas discussões interessantes. No texto 4 eu falo assim, que a lei foi dada para nos guiar até Cristo. E isso já vem falando nos outros textos. Se não foi para justificar, qual era a grande pergunta dos Gálatas lá na região de Galácia? Isso já estava se espalhando. Por isso Paulo com aquela preocupação de entrar com uma intervenção nova, porque o problema dele é que aquilo que estava numa região, né, da Ásia Menor ali, que era uma província de Roma, que Roma na época antiga, o Império pegava praticamente ali o mapa da Europa como um todo, mais um pedaço da Ásia ainda. Entendeu? A gente tem uma disciplina chamada História e Geografia Bíblica que mostra para você como eram os impérios da antiguidade. Hoje você fala de Roma, você vê o quê? O Vaticano, né? Isso daqui. Hoje, Roma. Mas quando a gente fala de Roma, Império Romano na Bíblia,
é praticamente todo mundo que você conhecia. Você não tinha caminhar para a região das Américas e nem para tão longe da África e da Ásia. Então tudo estava ali sob o Império Romano. E tinha um problema numa região da província romana, que era chamada Ásia Menor, e aquilo, Paulo estava com medo que aquilo fosse começar a se espalhando. E tudo que ele vinha construindo a respeito da doutrina da salvação pela graça, que inclusive foi o estopim da reforma protestante, né? Quando Martinho Lutero leu isso aqui, ele falou, está tendo um negócio errado aí nessas igrejas, somente a católica, porque Paulo está dizendo aqui que a salvação é pela graça mediante a fé. Então não tem que ficar fazendo obra de caridade para ser salvo. É claro que as obras são importantes, mas não são... O salvo faz obra, mas a obra não salva, é diferente. Aí os judeus ficavam, tá, mas se não é para justificar, para que serve a lei? E o Martim deu exemplo aqui da lei em 3 vertentes muito claras. Primeiro, se não tem lei, como é que eu vou saber o que está certo ou errado? A gente pode pegar as leis de hoje, por exemplo. Se ninguém falar para mim que eu não posso atravessar no sinal vermelho, por mais que eu veja que dá, o que o pessoal vai fazer? Vai chegar ali, vai dar uma olhadinha, vem carro para um lado, vem carro para outro, e passa. Mas é errado, a lei está dizendo que você tem que esperar o sinal verde. Então a lei tem que mostrar para você se está certo ou errado. Quando Deus dá as primeiras leis ali, são os 10 mandamentos, o princípio dele, a ideia, olha, eu não quero te aprisionar à lei, eu quero te libertar. Porque você saiu de uma escravidão de mais de 400 anos e aprendeu tudo errado. Então eu já começo dizendo, olha só, aquele monte de Deus que você viu no Egito que não existe não. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Somente Ele adorarás, não faça ídolos. Eu não estou te aprisionando, eu não estou colocando a lei porque eu preciso me resguardar de ser Deus. Ó, você faz assim porque eu sou... Não. Deus é autossuficiente por si só. Ele não dá lei para que nós possamos ser aprisionados a Deus. A lei, ela vem para nos libertar do ensino errado. Mesmo que nenhum ser humano pudesse cumprir totalmente a lei, mas ela dava o caminho. Para onde? Para Cristo. Ele veio em alguém e cumpriu tudo. Então a finalidade da lei, primeiro é mostrar o que é certo e errado, depois mostrar o caminho. A lei, desde o início, sempre mostrava para onde você teria que caminhar para chegar até Cristo. A lei exige justiça. Errou, paga. Jesus oferece a justiça. Então o Evangelho, ele vem para oferecer aquilo que a lei pede. Então o que é a lei? A lei vai mostrar para nós o caminho que nós deveríamos ter andado e não conseguimos. Jesus então abre esse caminho, cumpre o que a lei pede e nos dá a porta da graça. A lei foi ordenada para que nós tivéssemos possibilidade de chegarmos até a salvação. Não tinha como começar todo o processo salvatório através da graça. Porque se não tem lei para mostrar que eu estou errado, eu vou me arrepender de quê? Eu vou me converter de quê? Agora, quando eu olho para a lei, tudo que ela me exige, e olho para Jesus e tudo que Ele fez que eu não conseguia fazer, se eu não me quebrantar em cima disso, seu coração é mais duro do que o de Faraó. Então a lei, ela vem para mostrar que tem uma regra aqui para você cumprir, entendeu? Uma passagem interessante, né, que Jesus fala com um certo doutor da lei, a gente conhece como a parábola do bom samaritano, que ele mostra perfeitamente isso daí. O doutor da lei fala, mestre, já chega exaltando o Senhor. O que eu tenho que fazer para herdar o reino dos céus? Ou para ganhar a salvação? Aí Jesus vira para esse doutor da lei, conhece a lei, como é que você entende ela? Amará o seu Deus de todo o teu coração e o próximo como a ti mesmo. Beleza, faz isso. Aí o camarada imagina que deve ter dado uma coçada na cabeça aqui. É só isso mesmo? Eu falei, Só que você apertou o negócio aí, Jesus, porque você amarrou a minha salvação com o meu próximo. Aí, quem é meu próximo? Aí então dá para você esclarecer melhor, Jesus, quem é o meu próximo? Porque você está amarrado. A lei, quando ela é na vertical, ou seja, amará o Senhor teu Deus. De certa forma, a gente até consegue cumpri-la. O problema é quando a lei é na horizontal, amará o teu próximo. Então, e aí, quem é meu próximo? Aí ele vai contar a parábola do bom samaritano, vou ficar ilustrando aqui, para você conhecer perfeitamente. Aí no final ele pergunta, e aí, quem você acha que é o meu próximo?
E a gente sabe que judeus não falam com samaritano. O contrário não é verdade. Os judeus não falam com samaritano. O samaritano não tem problema nenhum com os judeus. Ele chega assim, aquele ali, ó, aquele que não fala nem o nome do samaritano. Tanto o ódio que ele tinha, aquele terceiro lá, aquele que fez tudo. Não faz o mesmo. O que ele estava pensando? Você quer que eu te dê uma folha com as regras para você ser salvo? Eu te dou. Você não vai seguir. Você não consegue. Você não tem essa capacidade. A sua natureza adâmica caída não te permite. Você vem até mim me chamando de mestre, querendo que eu te dê uma regra, uma receita de bolo para ser salvo. Eu te dou. Você não vai seguir? Faz o mesmo. Aí ele vai entender que a salvação não é pela obra. Não quer dizer que eu não tenho que ajudar o meu irmão. Mas aquilo que o bom samaritano fez não é aquilo que faz ele levar ele para o céu. Salvação pela graça. Então, aquilo que Jesus estava ensinando, Paulo estava falando da mesma coisa. A lei vem para mostrar o erro. E os erros eram assim, incontestáveis. Então você vai ver o sacerdote, ele vê o camarada sendo morto, né? Faça assim, ó, meio de lado. Mas ele fez aquilo porque ele é ruim? Ele fez aquilo porque ele não quis ajudar? Não, ele fez aquilo porque a lei não permitia que ele ajudasse. Porque o cara, seja, estava jogado no chão ali inconsciente, semi-morto, a palavra diz isso. Ele não sabia se aquele cara estava morto ou não. E ele, sacerdote, se ele toca em algo morto, ele tem que ficar 7 dias sem servir no templo, para se purificar. Aí o que ele vai alegar? Eu não ajudei o morto porque a lei de Deus não me permite. Porque se eu vou lá e toco naquele homem para ajudar aquele cara que estava morto, eu não poderia ir para a igreja fazer a minha obra. Aí foi o que o Marquinhos falou, você está se preocupando muito em fazer as coisas só dentro da igreja, lá fora está precisando de você. E você se amarra naquilo, não, eu não posso fazer isso lá fora porque dentro da igreja está precisando de mim. As pessoas têm as suas atribuições dentro da igreja e têm as suas atribuições lá fora. Né? Então, tanto o sacerdote quanto o levita, a responsabilidade deles era servir no templo. Tinha uma pessoa lá fora precisando. Por que não ajudou? Porque se toca e era morto, o levita não podia fazer os rituais, o sacerdote não poderia servir no templo, não ia poder acender a menorá, não podia fazer os ritos. Quem foi ajudar foi o samaritano. Mas isso é outra história. Eu já estou tentando ter pregação, deixa pra lá. Então, mostrando que Paulo estava mostrando a mesma coisa. A lei estava impedindo você de fazer o que realmente Cristo queria que você fizesse. E não é a lei que vai te salvar. E nem a sua obra. Então, nessa passagem do samaritano, Jesus deixa bem claro. A lei não salva, a obra também não. Quem salva? É Jesus. Se você for ver, Lucas fala isso com muita perfeição. A próxima passagem que Lucas escreve é a de Jesus na casa de Marta, Maria e Lázaro. E está lá Maria sentada aos pés de Jesus, sentada aos pés da salvação, buscando aquilo que lhe era melhor. Eu não vou entrar no meio da questão agora não. Só para a gente entrar no texto 5, os filhos de Deus. Aqui, os filhos de Deus pela fé. Os judaizantes, que eram aqueles que defendiam ainda, né? A gente está chegando no final de Gálatas 3, vão perguntar o seguinte, tá, sem a lei o povo vai pecar. Sem a lei o povo vai cair novamente nos erros. E Paulo falou, não, a lei vai continuar mostrando que é errado, mas você não vai conseguir cumpri-la totalmente. Não, você não é mais servo da lei, você é filho de Deus. Então ele vai falar assim, não é a lei que vai te dar condições de seguir para a salvação. A lei só vai mostrar aquilo que você não conseguiu fazer e que Cristo fez por você. Então, não é que a lei, a lei foi extinta, não, a lei foi cumprida. E principalmente leis ritualísticas que apontavam para Jesus, como sacrifícios, oferendas e rituais. A lei, por exemplo, que dá a nossa questão moral e ética, não foi abolida. A lei é muito clara, não matarás. E continua valendo. Pode não, tá? Então você acha que Jesus cumpriu a lei inteira, então tá... Não. A lei, por exemplo, dos 10 mandamentos são as mesmas até hoje. Porque são leis morais. Leis que ditam aquilo que é certo e o que é errado. Por isso que Jesus resumiu a lei em 2. Né? Amarás o Senhor, teu Deus, de todo o coração. E ao teu próximo. Se você amar o teu próximo, você não vai adulterar, você não vai matar, você não vai roubar, você não vai dar falso testemunho. Então o que a lei se resume? Na horizontal e na vertical. Na cruz. Então a lei está basicamente na salvação de Cristo Jesus na cruz do Calvário.
Ele fala, ó, a lei ela é horizontal e ela é vertical, ou seja, ela está na cruz de Cristo. Então você não é filho de Deus, ou filho de Abraão, como eles gostavam muito de falar, porque você obedeceu à lei. Você é porque justamente você deixou de ser servo da lei para ser filho de Deus. Por onde? Pela fé em Cristo. E tanto é que Jesus ele não faz acepção de pessoas. Aquele barulho que deu com Pedro e Paulo, na verdade com Paulo e Pedro, é que Pedro era um camarada muito crente. Muito crente. Ninguém vai tirar aqui o mérito de Pedro, cara temperamental com força. Se a gente não conhecesse a história dos 12 apóstolos, você não conhece, e eu conto para você o temperamento de cada um dos 12, vou falar, olha só, tem um aí que vai trair Jesus. Você vai falar, é Pedro. Só faz merda, só faz besteira, só age por impulso. É Pedro. É Pedro que cortou a orelha, é Pedro que age com imprudência, é Pedro que Jesus está falando, olha, você não está pronto, você não está pronto. Não, Jesus, eu vou contigo até onde for e morro contigo. Então, antes do galo cantar 3 vezes, você vai me negar. Porque Pedro é impulsivo. Pedro é aquela pessoa que age, muitas das vezes, sem pedir a orientação do Espírito. Então, se eu te contasse, se eu te apresentasse os 12 apóstolos, falar, um deles vai trair Jesus. Falar, é Pedro. Você faz merda. Mas é justamente ele que Jesus falou assim, porque tu és Pedro, sobre essa rocha edificará a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E ele, junto com Tiago e João, eram aí o trio da liderança da igreja, que é onde fez o evangelho correr, e Paulo através dos gentios. Mas o barulho que deu por ele, porque Pedro não tinha problema em se aproximar dos gentios. Vim aqui conversar com o gentil agora, tá bom? Sou Pedro, converso com você tranquilo, numa boa, te prego o evangelho. De repente vem um judeu para ali para perto, ele já sai de perto, nem te conheciam. Se não tivesse ninguém olhando, Pedro não tinha problema em chegar com os gentios. Agora, quando ele visse o povo dele, o judeu olhando para ele, ele já saía fora. E Paulo viu ele falando, você está errado. Isso é falsidade. Tá? Você está fazendo uma coisa e pelas costas fazendo outra. E aí desceu a borracha nele no meio de todo mundo. Por quê? No Gálatas 3, 28, 29, Paulo vai deixar bem claro que Deus não faz acepção de pessoas. Todos os crentes são verdadeiramente salvos pelo sangue de Jesus. E a gente traz isso para cá sem nenhum conceito equivocado. O mesmo sangue que está sobre a minha vida está sobre a sua. Eu não sou melhor que você por causa disso. Independente do cargo hierárquico dentro da eclésia, ou dentro da igreja que Deus coloca, no final, meu filho, da balança, somos todos filhos de Deus. O maior cargo que a gente pode ocupar é aquele que o Senhor nos deu. Não sois mais servos, mas filhos. Porque o servo está ali só para obedecer. Nós estamos aqui para servir também. Mas a todos aqueles que receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Você quer carregar um título? Filho de Deus. Tem título maior que esse não. Porque Jesus, como um unigênito, era o único, se fez primogênito, o primeiro. Porque depois ele ganhou vários e vários outros filhos de Deus, e dentre eles somos nós aqui. Então Paulo explica isso com muita clareza, para justamente não haver essa divisão entre o salvo judeu e o salvo gentílico. Não, o salvo judeu é melhor do que o salvo... Não, o sangue de Jesus está nos dois do mesmo jeito. E aí, para cá, na nossa realidade, não é diferente. Tudo aquilo que nós conquistamos, na verdade, não conquistamos por mérito próprio, mas porque Jesus nos salvou. A lei não salva, mas nos mostra o caminho de Cristo. A lei ela só foi cumprida porque Jesus se fez carne, habitou entre nós, né? E no original fala tabernaculou, inclusive, e cumpriu todos os rudimentos da lei em si próprio, quando consumiu ali na cruz do Calvário, sendo preso no madeiro e se teve maldito por nós. Na próxima lição, a gente vai terminar na próxima aula, então, essa explicação de Paulo aos Gálatas, tentando tirar, então, esse barulho que houve aí entre o pessoal que achava que a lei ainda tinha qualquer tipo de influência e aqueles como Paulo, que defendia que a salvação é só pela graça, em nome de Jesus. Amém? Meus irmãos, nós terminamos por aqui, tá? Deus abençoe vocês e até
a próxima quarta-feira, onde nós finalizamos esse livro. E na próxima, então, os irmãos que já fizeram pedido vão receber o livro novo. O livro novo são as epístolas gerais. Nós vamos falar da carta de 1